Fala galera, beleza? Bem, para quem não me conhece aí, sou o Alexander Ketzmann, trabalho aqui na YTech como consultor, né? E trabalho especificamente com produto de Microsoft 365 e veio mais uma suíte aí que é o Microsoft Copilot e eu vou falar aqui para vocês explorar, né? Que é um assunto bem discutido que alguns clientes estão buscando. Então, meu intuito é explicar, explorar tudo o que dá para falar sobre o Microsoft Copilot para vocês terem no seu ambiente, tá? Então, fiz um breve apresentação aqui para explicar e detalhar, tá, cada informação sobre o Microsoft Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, né? Então, primeiramente, antes de a gente começar, né, a falar sobre o Copilot, a gente tem que voltar um pouquinho antes, né, falar que a Microsoft ela tem uma participação na OpenAI, que é a detentora do ChatGPT, vocês já devem ter ouvido falar, né? Uh, ali com capital mais ou menos de 49%, então ela não tem tomada de decisões, só que ela conseguiu utilizar o chat GPT ali por trás, tá? E aí ela colocou o nome do produto como Microsoft Copilot, tá? E aí o Microsoft Copilot é um assistente de inteligência artificial, né? Bem semelhante ao chat GPT, tanto que por trás ali roda assim o chat GPT, tá? A gente vai explorar um pouquinho mais. Ele foi lançado em março de 2023, né? O Copilot tem suporte ao pacote do 365, navegador do Edge e ao Windows 11, né? Tanto o navegador Edge como o Windows 11 é gratuito, né? Não tem cobrança. Ah, tem no Windows 10? Sim. No momento que eu estou fazendo essa gravação, só no Windows Inside, né? Ou seja, você colocando lá no Windows 10 para receber aquelas atualizações de beta teste que você pode ter o Copilot ali nativo dentro do Windows 10, tá? Mas a Microsoft garantiu que isso vai ter nas próximas atualizações, beleza? Então vai ser nativo o Copilot também no Windows 10. Navegador Edge já é instalado por padrão, já aparece ali, então esses são gratuitos. E a gente tem um pacote do Microsoft 365, que é o que é o vamos dizer assim, a grande parte estava aguardando esse lançamento e é isso que eu vou falar aqui para vocês, né? Então, a Microsoft, né, só ainda explicar aqui sobre uma introdução do Copilot, né, a Microsoft investiu pelo menos 13 bilhões de dólares na OpenAI, né? Essa parceria gerou até o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, como é o Bing Windows, que eu falei para vocês, que utiliza a tecnologia do GPT, é o GPT 3.5, né, que é o gratuito que atualmente nós estamos utilizando, né? Teve até uma notícia recente que a Microsoft vai investir mais 10 bilhões aí de dólares na OpenAI, porque é uma ferramenta que vai auxiliar bastante, tá, no nosso dia a dia. Então, falando aqui um pouquinho sobre o Copilot, né, o Copilot não tem custo, né, ou seja, ele é gratuito tanto no navegador Edge e no Windows 11. Eu já falei para vocês que funciona no 10, mas como provavelmente a Microsoft depois vai tirar o Windows 10, eu só coloquei aqui o Windows 11, tá? Mas ela vai lançar ali o Copilot nativo, vai ter uma atualização específica para computar, né, ter o Copilot ali. Mas mesmo assim, quem tem o Windows 10 vai poder ter o Microsoft 365 Copilot, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, de acordo com a Microsoft, é possível encontrar informações certas, criar conteúdo exclusivo e realizar tarefas com mais rapidez. O recurso funciona a partir de modelos de linguagem GPT-4, né, que essa tecnologia de GPT-4 ela é paga, né, GPT-4 e GPT-4 Turbo, ela é cobrada na OpenAI. Só que o interessante de vocês até começarem a substituir o ChatGPT pelo Copilot, já que é gratuito, é que fora dos horários de pico, né, você consegue utilizar o GPT-4 e o GPT-4 Turbo, né? Ou seja, que vem mais informações, ele consegue detalhar ali e apresentar mais informações para vocês, tá?
Claro que em momentos de tráfego excessivo, né, que são os horários de pico, o usuário fica limitado ao GPT 3.5 por padrão, que é igual do OpenAI, tá? Essa é uma vantagem que eu falei para vocês entre o ChatGPT e o Copilot da Microsoft. Então, fora de horário, ele também tem uma coisa bem legal, né, que é sobre o DALL-E, né, 3. Então, você consegue criar uma imagem através de texto, ou uma voz, ou uma imagem. O Copilot ele consegue entender aquele texto e desenvolver uma imagem digitalmente para você, tá? Você pode falar assim, Copilot, criar uma imagem de um urso dentro da piscina, e ele vai conseguir ali desenvolver, tá? E aí é possível criar imagens sem custos usando 15 bots créditos por dia. Então isso aqui é bem legal, porque o DALL-E da OpenAI ele é pago, tá? Então vocês conseguem utilizar ali fora do horário de pico, lembrando, tá? Para desenvolver imagens. Passando aqui no próximo slide, né? Eu fiz um breve resumo aqui, tá? Nem para demorar tanto e apresentar para vocês, né? Então, quando a gente fala de Copilot, vocês vão encontrar uma vasta de informação e eu resolvi fazer essa planilha aqui, né, para ficar até mais fácil para vocês saberem os recursos de Copilot que tem. Então, a gente tem o Copilot Bing, que, ou seja, está integrado no navegador Edge, é gratuito, não precisa de nenhum requisito, tá? A gente tem o Copilot Windows, tá? Que ele também é gratuito, com sistema operacional Windows 11, tá? Também não tem nenhum requisito. Microsoft Copilot Studio, que ele está por volta de R$ 1.279,70 por 25 mil mensagens. Claro que esse preço é variável, tá? Só trouxe aqui para apresentar para vocês até ficar mais simples. Que aqui é para você desenvolver sua própria inteligência artificial para conectar em algum aplicativo aí que você precisa demonstrar para clientes, né? Então não fica aquela imagem robotizada. Você vai treinando ali sua inteligência artificial para responder de forma humanizada, né? E também tem o Microsoft Copilot Pro, de uso pessoal, e o Microsoft Copilot for Microsoft 365 de uso empresarial. Essas duas licenças, vocês, até a Microsoft Copilot Studio, vocês podem contar com a iTech, porque ela é parceira da Microsoft e a gente consegue fornecer essa licença para vocês, além de auxiliar na instalação, configuração, tá? Então, falando sobre o Microsoft Copilot Pro, né? Custa 110 usuário mês, valor médio, tá? Você consegue fazer a integração que todo mundo estava esperando, né? Que é aquela integração no Excel, no Word, PowerPoint, Teams, entre outras ferramentas ali, tá? Qual que é o requisito? Microsoft ter o pacote, vamos dizer assim, o Office, né? Que é o Microsoft 365 Personal ou Microsoft 365 Family, que nada mais é que um pacote Office, que vem o Word, Excel, PowerPoint, mas ele sempre se mantém atualizado. Vamos supor, né? Saiu o Office 2026, ele sempre vai se manter atualizado, então é um pré-requisito se você quer ter o Copilot, né? Eu não sou uma pessoa empresa, vamos dizer assim, né? Eu vou utilizar para uso pessoal, então você precisa adquirir ou um ou outro, né? O Microsoft 365 Personal ou o Microsoft 365 Family, e aí você contrata o Copilot Pro, tá? E agora, se a gente estiver falando de ambiente empresarial, tá? A gente vai contratar o adicional aqui que se chama Microsoft Copilot for Microsoft 365, tá? Ainda a Microsoft não vende mensal, ela só vende anual, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui 2.304, esse é o valor médio, né? Que está saindo cada licença. É ela que faz a integração do Excel, do Word, PowerPoint, igualzinho aqui a pessoal, né? Mas aqui a gente fala no ramo corporativo. E aí, qual que é o requisito? Precisa ter o Microsoft 365. Lembrando, tá?
é uma dessas aqui, não são todas. Então, Microsoft 365 E5, que é uma das suítes mais caras que nós temos, Microsoft 365 E3, Office 365 E3, Office 365 E5, Microsoft 365 A5, né, que isso aqui você consegue com a Microsoft por ser faculdade, né, ou uma empresa estudantil, a Microsoft consegue colocar por uns valores bem mais baratos, né? Então, Microsoft 365 A5 para docentes, Microsoft 365 A3 para professores, Office 365 A5 para professores e Office 365 A3 para professores. E também as licenças um pouquinho mais básicas, né? Que é a Microsoft 365 Business Standard, que dentre todas aí, tirando as de faculdade, né, é a mais barata, né, que já vem com o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, né? E a gente tem um Microsoft 365 Business Premium quando a gente quer partir ali para um projeto de governança, ter toda uma segurança dentro do dispositivo, vocês conseguem colocar o Windows Defender. Então, isso é bem legal, se vocês precisarem de uma ajuda com um projeto de governança, o iTech também consegue auxiliar, é bem bacana o projeto, tá? Então, esse era um breve resumo que eu queria passar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês na prática aí como é que funciona isso, tá? Bem, pessoal, mostrando aqui para vocês, né? Eu estou com o notebook aqui atrás, né? Justamente para apresentar para vocês aqui de forma detalhada sobre todo o resumo que a gente falou aí de forma teórica. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Então, a gente falou do Copilot do Windows 11, né? Que vai ter no Windows 10 nativamente. Então, vocês podem utilizar ele aqui, tá? Para desenvolver, colocar uma imagem, trabalhar essa imagem, carregar dentro do dispositivo, tá? O legal é que ele trabalha com DALL-E, né, que eu falei para vocês. No Bing é a mesma coisa, você pode clicar aqui no Copilot do Bing e colocar aqui a pesquisa que você quer fazer, né? Ele dá alguns prompts aqui, alterar o tema do navegador, e aí ele altera para você, né? Qual cor que você quer, verde, e ele já faz todo o processo aqui, tá? Então, esses são gratuitos, né? Vem no Windows 11, logo logo vai ter no Windows 10. E você pode utilizar horário fora do horário de pico, vai rodar com GPT-4, né? Então, isso é bem legal. Mas o que a maioria dos nossos clientes, né, que vem procurar aqui com o iTech é sobre o licenciamento, né, que eu falei para vocês, que é sobre o Microsoft 365 for Office 365, né, que é o Copilot, né, Copilot for Microsoft 365. Bem, lembra que eu falei para vocês, né, que chega um e-mail, né, de boas-vindas, não é isso que faz ativar, mas só que vocês podem forçar para já aparecer o Copilot para vocês. Você pode abrir qualquer aplicativo da suíte, clicar em arquivo, atualizar a licença, você clica aqui em entrar, coloca a sua conta e ele já vai forçar, tá? Às vezes você precisa fazer isso, se esperar mais ou menos 30 minutos também funciona, tá bom? Então, essas são algumas etapas para forçar aparecer o Copilot. Já chegou aqui a mensagem, né? Bem-vindo ao Copilot. O legal é que ele dá alguns prompts aqui que você pode ajudar, né, na utilização. Então, por exemplo, aqui ele fala do Teams, quais decisões foram tomadas na reunião. Você pode abrir aqui o Teams e vai ter o Copilot aqui justamente para isso, para você clicar aqui no novo chat e ele vai falar, atualizar se é com as mensagens, ter informações do calendário, quando será a minha próxima reunião com a pessoa, e aí você pode colocar aqui a pessoa específica, né? Resumir e-mails, brainstorm, sugira 10 logos atraentes com base em um arquivo. Isso é bem legal, né, para a equipe de marketing. Ajude-me a escrever baseado num arquivo, né? Quais são as novidades e tudo que você for utilizar um arquivo, né? Isso aqui seja ele no Teams, no Word, que a gente já vai falar a respeito. Você vai colocar aqui, escreva sobre a proposta. E aí você vai colocar um barra, tá? Que ele vai chamar aqui, que é um comando para ele chamar. O que você quer chamar? Um e-mail? Tudo aqui, né? Aí tem as separações pessoa, arquivos,
reuniões e e-mails, tá? Então, isso é bem legal aí que você pode utilizar o Teams, o Copilot, o aplicativo aqui dentro do Teams. E, né, o que a grande maioria está esperando é a utilização no Word, o Copilot. Vamos ver se já está aparecendo. Documento em branco. Ó, quando ele está já funcionando certinho, já aparece aqui o Copilot do lado do editor, tá? Tem duas formas de você usar. Você pode clicar aqui em Copilot e escrever, ele já dá alguns prompts aqui que você queira. Ou você pode utilizar por aqui, também é a mesma coisa, tá bom? Aqui é legal que ele tem a referência de arquivo, mas aqui também tem. Então é só questão de gosto mesmo. Só que a diferença é que aqui não tem o arquivo para você colocar, né? Você tem que utilizar aquele argumento que eu falei para vocês do barra, beleza? Eu particularmente gosto de utilizar por aqui. Então, vou clicar em cima do Copilot e vou colocar assim, poderia fazer um breve resumo da empresa de tecnologia chamada Ytech IT Solutions. Ou seja, ele não conhece. Vou dar só um gerar aqui. O que, que ele vai fazer? Né? Ele vai gerar uma imagem para mim. Gerar uma imagem, não, desculpa, gerar um texto com um breve resumo das informações que ele vai encontrar na internet. Ó. Um resumo da história dos serviços diferenciais da Ytech. A Ytech foi fundada em 2010, né? Então ele já faz um breve resumo de tudo isso e vai escrevendo para mim, ó, sem eu me preocupar. E ainda, o legal é, por exemplo, né, tornar formal. Aí você escreve aqui, ó, tornar formal, o que que é isso? São prompts que ele dá como exemplo, tá? Não vou explorar tanto aqui, mas ele pega esse breve texto que ele colocou e coloca de uma forma formal que você tem que apresentar, né, ali para alguma pessoa. Ele vai pegar, reescrever o texto, né, de uma forma formal para ser apresentada. Então, isso está bem legal. Vocês viram que eu não mexi uma palha, não falei quem era a empresa Ytech. Ele consegue fazer a pesquisa e já apresentar aí para a gente, tá? Ó, aí ele dá outro exemplo aqui, ó, tornar profissional. Então tem argumentos aí. É claro, é uma inteligência artificial, talvez vocês tenham que mudar alguma coisa, tá? Então isso é importante ressaltar, beleza? E a gente também tem o PowerPoint. Vamos lá. Eu tenho um texto aqui que eu estava escrevendo sobre o Copilot, que eu fui colando. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ó, tá aqui, ó, Copilot. Beleza, vou colocar aqui a apresentação em branco. Esse arquivo do Copilot eu estava editando no OneDrive, tá? Dessa conta. Isso é importante ressaltar que precisa tá ou no SharePoint ou no OneDrive para ele fazer ali as ligações. Pode ser que demore até uns 15 minutos para aparecer os últimos documentos que você mexeu, tá bom? Vou fechar isso aqui, não preciso, né? Já aparece o Copilot aqui, vou clicar em cima dele. E aí ele me aparece alguns prompts que eu posso utilizar aqui. Então eu vou pegar esse aqui, ó, criar apresentação a partir de um arquivo. Ele já traz aqui o que eu falo para vocês, do barra, ó, criar apresentação a partir do arquivo, apaguei, né, a barra. Se eu coloco a barra novamente, né, aqui já aparece, ó, Copilot, que era um arquivo que eu salvei só simplesmente para mostrar para vocês, né? Poderia ser esse documento que eu estou trabalhando aqui sobre a Ytech e ele faria uma apresentação para mim também, tá? Basta eu salvar lá no meu OneDrive e aí esperar mais ou menos uns 10, 15 minutos para aparecer como último arquivo, ou eu posso simplesmente escrever aqui o nome do arquivo e ele vai procurar, tá? Então, Copilot, vou dar um enviar aqui. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo, né, de Copilot, que eu coloquei várias coisas lá, breve resumo que eu fui copiando na internet, colando, de forma aleatória.
só para apresentar aqui para vocês. Ele vai fazer uma apresentação, isso que é o mais bacana aí dessa licença, né? Então vai ajudar bastante, por exemplo, eu não sei mexer com PowerPoint, eu não sei conseguir colocar os designs, as animações, né, para fazer uma apresentação bem bonita, ele vai fazer tudo isso para você. Aí você só tem o trabalho, talvez ali de customizar, alterar algum texto ou algo do tipo, né? Porque lá tá jogado. Enquanto está carregando aqui o slide, eu vou até abrir esse arquivo só para vocês verem o texto que está aqui, né? Para vocês fazerem até um comparativo e verificar o que vocês acham. Ó, o Copilot aparece na barra do Edge, aqui falando do GPT-4, conteúdos, ó, tá vendo? Muito jogado, não tem título, eu só simplesmente fui copiando valores, essas coisas, tá? Então tá dessa forma aqui, né? Eu vou fechar aqui, vamos ver se ele já terminou, ó, quase lá, e ele já terminou, tá? Ele utiliza aqui o design para criar as apresentações e olha lá, ele monta uma pauta para falar, né, sobre o que a gente vai explorar aqui dentro dessa apresentação. Ele coloca aqui uma introdução, tá? Bing assistente versátil para uso geral, claro que está muito jogado, você talvez tenha que fazer uma organização e também eu poderia ter trabalhado melhor lá meu documento, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, ó, focado em produtividade da Microsoft. Ele pega uma imagem da internet, literalmente, para trazer para cá. Então, isso daí é bem bacana, né? Diferenças principais entre os dois assistentes. Isso aqui, ó, você viu que não tinha título. Perspectiva para o futuro. Ele pegou uma imagem lá de um robô para falar de inteligência artificial e trouxe para cá, né? O Copilot, que é o Copilot Pro vantagens, ó. Então, ele fez uma apresentação aqui, colocou Copilot no Windows, Bing Chat Empresarial, Copiloto. Então, ele vai desenvolvendo tudo aqui para vocês. Planos disponíveis, plano mensal e uma conclusão, tá? Então, isso vai ajudar bastante no dia a dia para as empresas aí, né? Principalmente às vezes com tempo escasso, o Copilot vai ajudar justamente a isso, até para as pessoas que não têm conhecimento, né? A gente vai ter também o Excel com o Copilot, que você pode pedir para ele criar fórmulas, te ajudar, né? Vai ter aqui também, ó. Você vai colocando os valores, né? Aqui é um pouquinho diferente. E aí você pega uma planilha e ele vai ter o Copilot aqui para ajudar, né, a você desenvolver alguma aplicação ou algo do tipo. Ele vai trazer toda essa gama para você, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que a YTech aí tenha conseguido suprir passar todo o detalhamento sobre o Copilot, né? Porque ficou um pouquinho complicado a forma que a Microsoft informou sobre o Copilot, licenciamento, essas coisas, né? Então contem com a YTech é parceiro Microsoft, né? Então a gente consegue fornecer licença diretamente para vocês, até auxiliar com essa parte, tá? A gente também trabalha ali com a parte de governança de 365, que é para ter todo esse gerenciamento, além do Copilot, que aí precisaria de um licenciamento do Microsoft 365 Business Premium. Então, são coisas bem legais ali que dá para fazer dentro da Microsoft. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda, conte com o apoio da YTech. A YTech está à disposição de vocês, tá? Não esquece aí de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo para a gente continuar compartilhando vídeos como esses, tá bom? Obrigado aí, galera, pelo tempo de vocês e a gente se vê numa próxima. Grande abraço!